58 minutos. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Antes, identificar quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas hoje, o Ministério Público Federal utiliza a tecnologia via satélite para monitorar toda a região amazônica e produzir provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazoniaprotege.mpf.mp.br. Conheça o projeto e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Onde houver, o Ministério Público Federal estará fiscalizando e cobrando a punição dos responsáveis. Amazônia Protege. Compromisso com o futuro. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. São 11 horas da manhã e começa agora o Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Eu sou a Manina Aguiar, do Centro das Mulheres do Cabo, e estarei com vocês nessa terça-feira, das 11 horas ao meio-dia. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta aqui na Universitária FM e também na Rádio Paulo Freire 820 AM, com retransmissão às 9 da noite na nossa rádio pública. Você também pode acompanhar ao vivo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, pela página da Marco Zero Conteúdo, pelo Facebook /Universitária 99.9, como também pode acompanhar os nossos principais destaques no Instagram, @Programa Fora da Curva. Participe e divulgue o nosso programa nas suas redes sociais. O governo federal enviou à Câmara dos Deputados Federais o projeto de emenda constitucional de reforma da Previdência. Num contexto de crise econômica, a reforma já vinha sendo pautada desde 2016. A proposta prevê uma idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, a ser aplicada após 12 anos de transição. A idade mínima subirá progressivamente durante esse período, que é mais curto do que os 21 anos propostos pelo governo. Por isso, o Fora da Curva quer saber: reforma da Previdência, o que as trabalhadoras rurais vão perder? No programa de hoje, recebemos a presidenta da Federação dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco, a sertaneja, agricultora familiar e assentada da reforma agrária, Cícera Dias. Bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, Cícera. Bom dia a todos os ouvintes do programa Fora da Curva. Bom dia, Manina, bom dia, Verônica, Ana Veloso, Larissa e toda a equipe do programa. Conosco também, representando aqui o Movimento das Trabalhadoras Rurais do Nordeste, MMTR, a agricultora assentada e coordenadora do movimento, Verônica Santana. Seja muito bem-vinda também, Verônica. Obrigada, Manina. Bom dia, Manina. Bom dia aos meninos e às meninas que estão aqui no estúdio. Bom dia, Cícera, grande parceira. E vamos hoje aqui, que esse mês de março, um mês de luta, vamos dialogar sobre essa reforma que está proposta aí. E dizer também que muitas mulheres em vários cantos do Nordeste estão nesse momento nos ouvindo, principalmente pelo Facebook.
Então, um abraço a cada um e todas as companheiras também da FETAP. 8 de março, nós saímos às ruas gritando Marielle presente. E nesta manhã de terça-feira, o sargento reformado da Polícia Militar, Rony Lessa, de 48 anos, e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz, de 46 anos, foram presos, acusados pelo envolvimento no assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e de seu motorista Anderson Gomes. A polícia ainda cumpriu 34 mandados de busca e apreensão em outros endereços, em busca de informações que possam levar ao mandante do crime, que ainda é desconhecido. Nessa próxima quinta-feira, o assassinato da parlamentar completa 1 ano. Por isso, vamos conversar ao vivo com a repórter da Agência Brasil, Akemi Nitahara, sobre essas últimas atualizações do caso Marielle. Bom dia. Bom dia, Manina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária de Pernambuco. Pois Akemi, como é que está a situação? Quais são as últimas novidades? Então, eu estou aqui na Barra da Tijuca, onde fica a Delegacia de Homicídios aqui da capital do Rio de Janeiro, né, justamente para acompanhar a movimentação aqui sobre essas prisões dos 2 acusados de terem executado, né, terem sido os executores de fato da Marielle e do Anderson. O policial militar Rony Lessa, né, de 48 anos, que foi reformado da polícia após ter sofrido um atentado à bomba contra ele mesmo. Ele perdeu uma perna nesse atentado. E o Elcio... Peraí um minutinho que eu perdi o nome dele. Elcio Queiroz. Queiroz, Isso. Elcio Queiroz, que ele foi expulso da PM após ter sido envolvido numa operação, ter sido acusado numa operação do Ministério Público de combate à corrupção e outros crimes. Os 2 foram acusados, né, de terem sido os executores, o Rony Lessa de ter efetuado de fato os disparos contra a Marielle, e o Elcio estaria dirigindo o carro, segundo as informações que o Ministério Público divulgou sobre esse caso. Os 2 estão aqui na Delegacia de Homicídios, a gente não tem acesso a eles, chegaram de madrugada, né, muito cedo. A gente, eu digo assim, a imprensa, né, está cheia de repórter, fotógrafo, todos os veículos estão aqui acompanhando esse caso. Eles não falaram com a imprensa, obviamente, e também os advogados deles chegaram, mas também não falaram com a imprensa. E depois o delegado Antônio Ricardo, que comanda aqui a delegacia, ele saiu daqui e foi para a Zona Sul, né, onde está marcada uma coletiva. Agora às 11 da manhã está para começar uma coletiva de imprensa que a Polícia Civil vai dar lá no Palácio Guanabara, onde a gente vai ter mais informações sobre isso. Então, quem está acompanhando lá é o outro colega nosso, Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, e mais tarde, então, vocês podem acompanhar pelo site da agência essas informações. De tarde também vai ter outra coletiva no Ministério Público, também sobre esse caso, né? O GAECO lá do Ministério Público está ajudando muito nessas investigações. Então, por enquanto é isso. Chegaram aqui 2 caminhonetes, pelo menos, de material apreendido nessas buscas que estão fazendo, né? São 34 mandados em vários endereços relacionados ao Lessa. Inclusive, o endereço onde o Lessa mora, né? O Rony Lessa, é o mesmo condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro, na Barra aqui também, na Vivendas da Barra. O condomínio, a gente ficou muito tempo lá na portaria também, fazendo trabalho de repórter durante a eleição. Depois da eleição, é um endereço já conhecido dos jornalistas. Akemi, houve alguma repercussão, alguma resposta do governo em relação a essa circunstância do acusado, né, estar morando assim no mesmo condomínio que o atual presidente? Houve algum retorno em relação a isso? Não, por enquanto a gente não tem nenhuma manifestação sobre isso. Ainda mais essa relação, enfim, não significa exatamente muita coisa a pessoa morar no mesmo condomínio, né? É um condomínio bem grande, de casas luxuosas aqui na Barra da Tijuca. Pode ser uma coincidência, né? Mas, enfim. A gente teve uma manifestação da Mônica Benício, né? Que é a
a viúva da Marielle, Sim. ela postou no Twitter, eu vou ler a mensagem dela aqui. Parabéns às promotoras e a todos os envolvidos. Espero poder ter acesso aos detalhes para que siga segurança nesse resultado. Mas ainda falta a resposta mais urgente e necessária de todas. Quem mandou matar Marielle? Espero não ter que aguardar mais um ano para saber. Essa foi a mensagem da Mônica postada no Twitter. E, enfim, temos uma parte investigada, né, resolvida, aparentemente, do crime, mas realmente quem mandou matar continua sem resposta, né? O movimento de mulheres tem se organizado? Há algum retorno também para irem às ruas? Olha, por enquanto eu não consegui apurar se tem alguma manifestação já depois dessa prisão, né? Para o dia 14, né, que é depois de amanhã, quando se completa um ano dessa tragédia, dessa execução, já tinha alguns eventos marcados aqui pelo centro do Rio de Janeiro, e a Anistia Internacional, que é uma organização, né, de direitos humanos, de defesa dos direitos humanos muito importante, internacional, né, claro, tem feito várias manifestações a respeito, publicado diversos documentos, questionamentos sobre a investigação, e eles soltaram uma nota também sobre o caso. Inclusive, a diretora internacional da Anistia, Margareth Wong, vai estar aqui no Rio de Janeiro até o dia 14 de março, participando de alguns eventos para marcar essa data, né? Mas essa informação eles tinham divulgado anteontem, antes dessas prisões de hoje. A nota de hoje... Sim. A Anistia diz que essas pessoas devem ser levadas à justiça para que um julgamento que respeite o devido processo, eventual responsabilidade criminal seja determinada. Agora, mais do que nunca, a Anistia Internacional reitera a necessidade de, como foi feito em outros países, um grupo externo e independente de especialistas para acompanhar as investigações e o processo, né? Isso já é uma medida que a Anistia tem pedido há alguns meses. Quando o assassinato fez 8 meses, eles já tinham pedido essa comissão externa para investigar, até porque existia essa versão de que poderia ter alguém, né, algum grupo atuando para atrapalhar as investigações. Inclusive a Polícia Federal também foi adicionada ao processo para investigar essa investigação, se estaria tendo alguma interferência, né, para evitar que se chegue aos verdadeiros culpados. Então, a Anistia vem pedindo que tenha, de fato, uma comissão independente para apurar isso, né? Olha, a gente quer agradecer muito a você, a Kemi Nitahara, pela contribuição, e vamos ficar aguardando, né, o desenrolar dos fatos. Muito obrigada a você. Obrigada a vocês e bom dia. Bom dia. A gente retorna aqui para o estúdio e eu faço uma pergunta às companheiras aqui presentes, a Cícera Dias e a Verônica, sobre a repercussão dessa notícia. Vocês acreditam que qual o papel, a participação dos movimentos de mulheres, feministas, trabalhadoras rurais, para que essa morte de Marielle não ficasse sendo mais uma? Verônica. Então, a gente recebe com muita surpresa, mas uma surpresa muito positiva, muito boa, né? Nesse dia de hoje, praticamente véspera, né, do assassinato de Marielle, que vai ser agora dia 14. E eu acho que ao longo desse ano, toda a população, todas as mulheres não deixaram a morte de Marielle ser silenciada, né? E aí a gente vem fazendo muita luta, as mulheres saíram. E eu acho que esse mês de março, pensando do carnaval, e o 8 de março, e ainda não se encerrou o 8 de março, porque a gente ainda vai ter muitas mobilizações, muitas manifestações agora no 8 de março, foi muito presente Marielle. Isso reforçou muito. Então, Marielle nunca esteve tão presente nas nossas lutas, nas nossas vidas. A gente viveu Marielle nesses últimos dias. E acho que isso também é o resultado disso. Então, eu acho que ainda falta muito, porque a gente tem muita insegurança nesse sistema, né, policial, judiciário, para saber realmente se esses são os únicos, né, assassinos. E a pergunta que não quer escalar, né? Falou, né? Quem mandou matar Marielle? Quem foi o mandante? E também, assim, a gente fica muito preocupada porque é um caso de muitas coincidências. Muita coincidência com quem está hoje, né, no poder do nosso país. Então, isso cria também para a gente muita insegurança, mas a gente está de vigília e estamos na luta. Cícera.
Pois é, lamentável ainda no Brasil ter ainda morte de mulheres e mortes impune durante um ano, e quantas outras, quanto a de Margarida Alves, que até hoje criminosos não foram presos. E aí a Marielle, nesse momento, é mais uma companheira que está sendo assassinada aí na área urbana, e outras que estão aí que nós não sabemos, não temos notícias no Brasil. E um sistema onde opressor, machista, que mata mulheres, que fica impune, que ninguém é preso. Então, pelo menos está sabendo agora, tem suposições de quem matou, mas precisa se saber realmente quem mandou matar. E os movimentos feministas, movimentos de mulheres, movimentos organizados da sociedade civil, inclusive eu cito a Mangueira, que trouxe aí um bom exemplo nesse momento do carnaval, para que pressione, né, os setores da sociedade organizada, direitos humanos, essa pressão no mundo, essa pressão no Brasil, para que realmente essa morte ela seja realmente exposta na justiça, pela polícia, para a sociedade saber quem realmente matou a Marielle e quem realmente matou outras mulheres no Brasil. Então, isso é lamentável e que nós vamos lutar aí organizadamente para que isso não fique impune cada vez mais. Bom, a gente está falando na programação, vamos iniciar uma conversa a respeito da reforma da Previdência, né? Como essa reforma se trata de uma proposta a emendar a Constituição, o texto da reforma só entrará em vigor se for aprovado pela Câmara e pelo Senado, com o apoio de pelo menos 3/5 dos parlamentares em cada casa e 2 turnos de votação. A análise começa pelos deputados e, se for alterada pelos senadores, tem de voltar para a nova análise da Câmara. E a emenda entrará em vigor a partir da data de publicação. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, disse que foi procurado por muitos parlamentares que desejam apoiar a proposta e espera que toda essa tramitação seja concluída antes do recesso de julho do Congresso. Bom, como a FETAP, Cícera Dias, tem acompanhado o desenrolar dessa reforma da Previdência, em particular em relação às trabalhadoras rurais? Pois é, Manina, essa reforma ela vem em momentos difíceis na sociedade brasileira, e já vieram outras reformas como a trabalhista anterior a essa, né, em que atinge também a classe trabalhadora rural e urbana. E essa reforma, ela tira direitos garantidos na Constituição, que temos aí de anos conquistados, né? E também, além disso, é uma reforma onde tem que ser avaliado pelo próprio governo como fazer essa reforma de uma forma geral, que não tire direitos mínimos de quem tem o mínimo hoje. E, além disso, essa reforma, ela mexe com economias em maioria dos municípios brasileiros. 70% dos municípios brasileiros, a economia ela depende da aposentadoria rural no Brasil. Isso mexe também com a questão econômica em cada município desse país. Isso, olha só, 70% é a maioria. E diante disso, a população que também tem e depende da previdência urbana mexe bastante, porque a maioria dessas pessoas que dependem da previdência social, que é um direito hoje garantido na Constituição, também é maioria pobre, e também a maioria que depende dessa previdência também tem em torno de mínimo salário, ou um salário que não é o salário, o teto da Previdência Social. Então, isso também mexe com o povo urbano, e isso também empobrece a área tanto urbana como rural. Então, diante disso, a nossa federação, a FETAP, ela tem várias articulações sendo feitas nesse momento. E nós estamos focando também a parte que está vindo antes da PEC, que é a reforma, que é a MP 871, que quer atingir diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, que também atinge a questão da idade, o quanto os urbanos. E quando se fala do povo rural, olha, o impacto social, o impacto humano, ele é maior, muito mais do que na área urbana, não que na urbana tenha, mas dá um impacto muito grande em termos de ser humano, porque
o rural, ele é o mínimo. O urbano ainda tem acima do mínimo, do direito na Previdência. Mas os rurais não é o mínimo, não é acima do mínimo, é o mínimo que tem na Constituição. Então, esse impacto, ele vai ser muito maior, vai ter muito mais morte, muito mais fome, muito mais impacto nos municípios pequenos, que depende disso. Olha só, o impacto econômico é grande porque o fundo municipal das prefeituras é menor do que o que entra do recurso da Previdência Rural, juntando com o urbano, isso triplica, dependendo do município onde esteja lá existindo. Então, isso tem um impacto grande porque essas pessoas e esse município dependem desse dinheiro mensalmente. O comércio gira em torno disso. Mas olha só, se reduz, né? Se aumenta a idade das pessoas se aposentar, se dificulta, cria problemas no acesso ao povo do campo se aposentar em documento, em provar se é agricultor, se não é. Isso significa que o povo não vai conseguir se aposentar, vai chegar a 70 anos, né? E não vai se aposentar porque não tem um documento como comprovar 20 anos de agricultor ou agricultora. E além disso, diminui o número de aposentadorias e recursos da Previdência. Então, esses municípios vão girar como economicamente? Então, não é fazer uma reforma pensando em fazer e reduzir, tirar dinheiro e dizer que está tendo desvio na Previdência. Mas, olha, tem que pensar bem nisso, porque tirar de onde? Tirar de quem deve realmente a Previdência Social. E quem deve quem é segurado especial na Previdência Social, que ganha um mínimo, e quem deve ou são setores privados que aí estão com grandes dívidas na Previdência Social. Então, a gente está aí nessa luta com a FETAP e temos várias agendas que daqui a pouco a gente está citando com vocês. Muito bem, eu quero saber também o que é que o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste, né, observa essa proposta de reforma da Previdência. Então, Marina, é importante a gente entender de todo o processo de luta, toda a história de luta das mulheres e das mulheres trabalhadoras rurais. É uma luta por direito, mas é uma luta também por visibilização do que é o trabalho das mulheres no espaço rural. E a aposentadoria vem reconhecer esse trabalho que as mulheres desenvolvem nesse espaço rural. Então, uma coisa também importante a gente entender é que essa conquista, ela é muito recente, né? Então, as mulheres só vão conquistar o direito à aposentadoria a partir da Constituição de 88, mas que na prática isso só vai se dar a partir dos anos 90, 91, onde os trabalhadores começam realmente a acessar a Previdência. Sendo que para o salário maternidade, por exemplo, as primeiras mulheres que começaram a acessar o salário maternidade é do ano de 97. Então, se a gente pensar, é muito recente. E aí as maiores expressões, por exemplo, das mulheres indígenas, data do ano 2000 para cá. Então, essa conquista da aposentadoria e da Previdência como um todo é muito recente. E nós estávamos num processo de luta de universalizar essa aposentadoria. Então, ainda essa semana passada eu estava no Maranhão e a história de uma companheira que ainda não acessou a aposentadoria porque não tem documento. Então, isso ainda é uma realidade no rural. Então, a luta das mulheres sempre foi por esse reconhecimento, por essa conquista. E a gente também tem que lembrar de quando a gente conquistou o direito à aposentadoria na Constituição e quando ela vai ser efetivada, as mulheres também são as últimas a acessarem, porque nós mulheres do Nordeste não temos documento. E aí, a partir do Nordeste, que começa a campanha de documentação da trabalhadora rural, que depois se torna uma política pública, e a partir desse acesso à cidadania, que é a documentação, que as mulheres começam a acessar, de fato, a aposentadoria. Mesmo assim, as mulheres rurais ainda acessam mais a aposentadoria do que as mulheres do urbano. Porque as mulheres do urbano são as mulheres que ficam mais tempo nos empregos temporários, as mulheres que mais têm dificuldade de contribuição. E por isso também nossa preocupação se as mulheres rurais vierem a contribuir. Se a gente for fazer um recorte de raça, a gente vai ver que as mulheres que estão no urbano e as mulheres negras são as mulheres que passam mais tempo nos trabalhos informais, são as mulheres que menos acessam a Previdência. Então, tem que pensar de o que é essa Previdência para a vida das mulheres no rural, para a vida das mulheres no urbano, e como o movimento de mulheres tem pautado isso. Então, toda a nossa história de luta e a história de direito, a história de visibilização desse trabalho e da importância da aposentadoria para as mulheres.
E aí, acho que a gente vai, nos próximos perguntas, poder aprofundar do que é essa contribuição, do que é esse trabalho, do que é essa economia das mulheres no rural e por que essa dependência também que a gente tem quando a gente fica um pouco mais velha da aposentadoria. Olha, se comparadas com as regras atuais, as medidas do governo exigirão mais sacrifício das mulheres do que dos homens. Por exemplo, mesmo que ambos os sexos percam o direito à aposentadoria por tempo de contribuição e passem a ter exigência de idade mínima, as mulheres, você inclusive já terceiro comentário sobre isso, né? Terão que trabalhar 2 anos a mais, dos 60 aos 62 anos, se elas forem do setor urbano, e 5 anos a mais se forem do setor rural. Os homens, ao contrário, permanecerão tanto no setor urbano quanto no rural com a mesma faixa etária, né? No urbano era 65 anos, vai permanecer, e no rural 60 anos também permanece. Então a gente gostaria de saber o que isso representa, esses anos a mais representam na vida de uma trabalhadora rural. Cícera Nunes. Pois é, Manina. Na verdade, quando se refere a nós mulheres, e especificamente as rurais, nós temos muitas diferenças nessa questão da profissão. Inclusive, a questão de estar sob sol, né, nessa questão de trabalho precário, de trabalhos vivências com a seca, que não tem água, que é escassa, que é quilômetros a pé para buscar na lata na cabeça. Ainda existe isso em nosso Pernambuco e no Nordeste. E, além disso, nós mulheres, nós estamos muito mais perdendo em termos de direitos, em ganhar igual aos homens. Nós, tanto na área rural como urbana, nós ganhamos menos. E isso os dados dizem, está muito comprovado sobre isso. A outra coisa é que as mulheres, a carga de trabalho na área rural, ela triplica em comparação aos companheiros homens. Como assim? Explica melhor. Ela cuida das crianças muito mais que os companheiros. A maioria das chefes de famílias no campo são mulheres. Então, isso está constatado. Inclusive, nós temos dados, né? A que cuida mais dos quintais de produção, pega a água, a goa, e tem a semente crioula, e tem a horta em casa, são as mulheres que cuidam desse quintal produtivo que nós chamamos na agricultura familiar. A que vai cuidar do animal, da vaca, da ovelha, da galinha que tem na agricultura familiar, são mais as mulheres que ficam à frente disso. E a que cuida ainda das crianças, da educação dos filhos, na maioria são as mulheres que ficam à frente. Então, olha só, tem uma sobrecarga dessa, ter menos dinheiro que ganha, menos que os companheiros, e ainda tem que buscar algo fora da venda de produção, na feira orgânica para vender. Quem mais está comprovado nas feiras que tem nos municípios, seja ela orgânica ou seja ela tradicional urbano, quem está à frente dessas feiras vendendo o produto são as mulheres rurais, na maioria. Então, isso dá uma sobrecarga, e essa mulher, ela fica muito mais a quem está exposta a ter muito mais uma doença e muito mais a estar vulnerável a ter muito mais doença que os homens nesse sentido, porque a sobrecarga é grande nesse tudo. Então, assim, pensando nisso, não chegar e ter uma dificuldade com a reforma, com a MP de se aposentar, isso vai ter, né, um grande impacto na vida das mulheres, muito mais do que na vida dos homens. E nós não temos nem esperança de nós, jovens mulheres, e as que vêm crianças, ter uma aposentadoria no futuro, tendo uma reforma dessa. Verônica. Então, Manina, às vezes a gente está numa roda de mulheres, aí a gente faz a seguinte pergunta: com que idade você começou a trabalhar? E aí a gente vai ver mulheres dizer que começou a trabalhar com 7 anos, mulheres começaram a trabalhar com 8, 9. Então, no rural, as mulheres, e os homens também, mas as mulheres principalmente, disso que Cícera trouxe, com o trabalho do cuidado, começa a trabalhar muito cedo. Então, vamos pensar, então, se a gente compara as mulheres urbanas com as mulheres rurais, e a gente vê de que é o mercado de trabalho das mulheres urbanas e do que é o trabalho das mulheres rurais, você vai ver de que se aposentar com 60 anos é uma injustiça muito grande, né? A outra coisa é que ter idades diferentes entre homens e mulheres equiparar o mínimo possível dessas desigualdades. Então, nós mulheres trabalhamos
o resto das nossas vidas com o trabalho do cuidado, mas não é só com o trabalho do cuidado. Nós também trabalhamos com o cuidado, todo o cuidado da reprodução, que a gente chama de reprodução da vida, mas também todo o alimento que garante a subsistência das famílias é também feito pelas mulheres. Então, isso é estatística, isso é reconhecido de que quem garante a alimentação de verdade é a agricultura familiar, e dentro da agricultura familiar, 70% dos alimentos, mas a gente está falando desses alimentos que é isso que a gente come no dia a dia, que é isso que a gente pode ser chamado de comida, que é isso que a gente pode ser chamado do alimento saudável, do alimento sem agrotóxicos, 70% é feito pelas mulheres. Só que isso não ofere às mulheres uma renda monetária. Isso é muito da subsistência das famílias, isso é muito do consumo. Então, nós mulheres vamos ser responsáveis pelo sustento dessa família ao longo da nossa vida, sem ter uma remuneração monetária sobre isso. A aposentadoria significa, para muitas mulheres, a sua autonomia financeira. Então, ao chegar aos 55 anos, muitas mulheres, agora eu tenho o meu dinheiro de fazer isso, de comprar aquilo, então é autonomia. Mas não é porque ela não trabalhou, é porque o trabalho que ela realizou foi o trabalho que todo mundo se beneficiou. E agora é o momento de ter esse reconhecimento. E esse trabalho, ele tem um valor econômico na sociedade, só não é reconhecido pela economia tradicional. Ainda é muito considerado em alguns campos da cidade, né, do burocrático, como sendo o trabalho da trabalhadora rural, como fosse um trabalho complementar, uma ajuda. Isso também está sendo quebrado nesses paradigmas e é também uma ameaça com essa reforma? Isso é totalmente, porque a reforma ele vem exatamente isso, invisibilizar todo esse trabalho que as mulheres realizam. Então, o movimento feminista e o movimento de mulheres tem que quebrar desse paradigma de dizer que o que as mulheres fazem é um trabalho de ajuda, ou esse trabalho que a gente faz, que a Cícera colocou, dos quintais, do roçado, do cuidado, é como se fosse uma extensão do ser mulher, uma extensão da tarefa do cuidar das mulheres, que é uma coisa muito natural que as mulheres fazem por amor, né? Isso não é verdade, né? Isso é uma sobrecarga de trabalho que é colocada para nós. Então, essa reforma é desconhecer todo esse papel e essa contribuição que as mulheres têm sobre a economia das famílias. E a economia tradicional não reconhece o trabalho do cuidado como sendo trabalho. Isso penaliza muito as mulheres. Bom, essas discussões você acompanha na Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. O Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz a cultura no nosso país. Programa Aplauso, com Carmen Delpino.
Toda terça às 8 da noite. Aqui, na Universitária FM, nossa rádio pública. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. E nós estamos de volta, programa Fora da Curva, com Cícera Nunes, da FETAP, e Verônica Santana, do Movimento das Trabalhadoras Rurais do Nordeste. E a gente quer saber, no programa de hoje, reforma da Previdência, o que vai acontecer, não é, com as mulheres trabalhadoras rurais. Gente, continuando a nossa conversa, o tempo mínimo de contribuição exigido a ambos os sexos também vai aumentar de 15 para 20 anos no campo. As mulheres vão sofrer tanto com a elevação, da idade mínima, quanto com o aumento do tempo mínimo de contribuição e mais ainda pela combinação desses dois requisitos. Para piorar o cenário, a reforma ainda as penaliza sem distinção, com perdas significativas nos valores dos benefícios em função de alterações nas regras de cálculo. Também as regras de transição se impõem às mulheres maiores dificuldades para o acesso aos benefícios quando comparadas com as atuais de transição da PEC 287. Que dificuldades são essas? Esse aumento, né, de 5 anos a mais, de 15 para 20 anos da contribuição, como isso afeta a vida das trabalhadoras rurais? Vamos começar com Verônica Santana. Então, acho que são duas questões. Então, é o tempo de contribuição, sim, de 15 para 20 anos, e a forma de contribuição também que está proposta de mudar. Então, primeiro vamos entender como é hoje. Hoje, então, as trabalhadoras e os trabalhadores rurais têm que comprovar, né, sua atividade no rural durante 15 anos. Quando a gente estava lutando da campanha de documentação, a Cícera vai lembrar, a gente tinha em pauta a construção de um bloco da produtora, que era uma forma de que a gente pudesse provar de que com a nossa produção a gente estava, de fato, contribuindo com a Previdência. Porque nós contribuímos, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, contribuímos com mais de 2% de tudo que a gente produz para a Previdência. Mas essa não é a única forma de contribuição. E aí o governo nunca colocou isso em prática. E isso seria importante agora porque é uma negação e até uma criminalização como os trabalhadores e as trabalhadoras rurais de quebrar a Previdência porque a gente não contribui. Então, isso é uma coisa falsa. Então, só que a forma de declarar e de comprovar essa nossa contribuição é a comprovação dos últimos 15 anos na atividade agrícola rural. Certo. Agora quer-se aumentar esse prazo para 20 anos. Uhum. Mas, além disso, quer-se mudar a forma de contribuição, que hoje ela é solidária. Quem tem mais, contribui mais. Quem tem menos, contribui menos. E a produção que a gente realiza, ela é familiar. Ela não é individualizada. Então, é a contribuição da família que vai constar. E a forma que está prevista é a contribuição individualizada. Então, e a gente coloca as mulheres numa situação de que nós mulheres, como estamos, né, sem nossa autonomia econômica financeira, nós seremos as últimas a serem priorizadas na família a fazer essa contribuição. Uhum. Depois vamos pensar, as mulheres que já estão com 50 anos, mulheres que já estão com 55 anos. Lembrando que começaram desde meninas, né? Nos afazeres da agricultura. E ainda teriam que contribuir mais 20 anos, é realmente dizer, as mulheres no rural não se aposentarão. Essas mulheres que estão hoje nessa idade e nesse tempo, não vai se aposentar. E se a gente não se aposenta, não teremos futuras gerações no campo. Então, a forma de contribuição, a gente acredita que ela tem que ser solidária. Quem tem mais, contribui mais. Quem tem menos, contribui menos. Uma outra questão que eu acho que Cícera levantou algumas questões em relação também do Nordeste, de entender de como a gente tem
atravessado esses últimos anos, período de seca no Nordeste, mas também de tudo que tem sido todo o desmonte de políticas que a gente tinha para que a gente podia dar sustentabilidade no campo, que está sendo desmontada. Sem considerar que apenas 2% da agricultura familiar recebe assistência técnica. Então, nós temos todo um desmonte nas políticas de permanência no campo, para que isso possa aferir renda e a gente possa contribuir com essa previdência da forma monetária. Então, assim, para nós mulheres, é totalmente a exclusão, é dizer que nós não iremos se aposentar. Queria complementar isso, Cícera Nunes. Manina, bom, veja só, nós temos hoje dados do IBGE que a agricultura familiar no Brasil, ela é responsável por 70% da alimentação que a cidade e o campo se alimentam no país. A agricultura familiar hoje, para ter direito à previdência social, na Constituição, nós somos segurados e seguradas especiais. O que é isso? É que nós, para ter direito ao salário mínimo, que nos anos 80 até o início dos anos 90, nós não tínhamos esse direito. Tinha na Constituição, mas não era feito, não era botado em prática. Isso significa que, hoje, uma MP que aproxima, já faz uma mini reforma para a PEC, que está aí, a 871, é uma MP que prepara já uma mini reforma dos rurais para a PEC no maior, né, a reforma no geral. Ela tem várias etapas dentro dela, dessa MP, em que, em vez de reforçar, em vez de ampliar os direitos da agricultura familiar, que é quem cuida da alimentação da mesa brasileira, ela tira esses direitos com uma reforma dessa. E tira, isso não é só da Previdência, tem a questão da reforma trabalhista que já mexeu. Então, assim, a questão de blocos, por exemplo, blocos de nota para a gente comprovar que a Verônica trouxe, que eu estou na atividade rural e que eu vendi minha produção. Ora, se nós estamos há 7 anos de seca, se nós não temos o que vender da produção, eu vou provar que vendi em bloco de nota o que durante o ano? Se eu não posso vender a vaca que eu tenho para tirar o leite, se eu não posso vender minha ovelha, se eu não posso vender minha galinha. Então, é dizer assim, é matar os trabalhadores e as trabalhadoras rurais, e nós vamos se alimentar de quê no Brasil? Então, veja só, se no sul do Brasil chove e a agricultura familiar é diferente completamente da agricultura familiar no Nordeste, que somos metade do Brasil, isso do bloco funciona muito bem. Mas nós, na agricultura familiar, estamos vendo isso e não funciona no Nordeste. Temos que ter outros meios. É culpa nossa da agricultura familiar não chover? É culpa nossa não ter o milho, o feijão todo dia? Que o que tem de pouquinho lá nos quintais nossos é nós aguando da cacimba do poço? É culpa nossa? Então, olha, é injustiça, é injusto. Reformas o quanto essa, é violência, é tanta coisa que um governo faz com a população, com a alimentação nossa, uma alimentação de qualidade. Então, eu peço a reflexão de campicidade quanto a isso, de se revoltar e ser contra uma reforma quanto essa. Em nota técnica da DIESE, Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, revela que mesmo entre as mulheres há grandes desigualdades em torno dos rendimentos recebidos em razão da dupla discriminação no mercado de trabalho sofrida pelas mulheres negras. O rendimento médio das mulheres brancas era de 70,5% maior do que o das mulheres negras e 67,3% maior do que o recebido pelas mulheres pardas. Essa reforma da Previdência também traz outras informações e outros detalhamentos. Dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, mostra que as mulheres ocupadas dedicavam, em média, 17,3 horas semanais aos afazeres domésticos, contra apenas 8,5 horas semanais por parte dos homens. Se considerada a soma entre as horas de trabalho, produtivo e reprodutivo, como vocês têm trazido à tona para essa nossa conversa aqui, que é a famosa chamada dupla jornada de trabalho, as mulheres
passam semanalmente 54,2 horas trabalhando, enquanto os homens trabalham 49,9 horas. O que esse trabalho a mais, né, essas horas a mais está provocando na vida das trabalhadoras rurais? O que isso tem acontecido também na questão da saúde das mulheres, das trabalhadoras rurais? Então, Verônica. Primeiro assim, a gente reconhecer essa desigualdade e esse aumento nas horas de trabalho das mulheres, mas no rural a gente não costuma falar assim, dupla, tripla jornada de trabalho. Porque no rural não tem esse trabalho assim, que você tem um trabalho, daqui você começa um outro trabalho. O trabalho se dá tudo ao mesmo tempo. Contínuo. O trabalho dá tudo junto. Então, ao mesmo tempo que a gente faz o almoço, cuida do menino, ao mesmo tempo que cuida do menino, cuida da planta, ao mesmo tempo vai para o roçado. Então, assim, é tudo muito junto. E aí a gente diz que isso tudo é o trabalho. Então, o trabalho o que quer dizer assim, que não há uma separação do que é o trabalho reprodutivo e do que é o trabalho produtivo. Eles se dão de forma juntas e que tudo é trabalho. Pois bem, só que a maioria, quando a gente vai separar isso, a maioria do tempo das mulheres é gasto com o trabalho do cuidado. O que é que isso tem para a vida das mulheres? Sim. Então, uma primeira questão, sobra muito menos tempo para as mulheres se dedicar às atividades econômicas. Então, as mulheres são muito mais dependentes na economia, porque a nossa produção, a gente vai gastar menos tempo com essa produção. Não nos resta tempo ao lazer. É muito difícil a gente ouvir das mulheres rurais um tempo dedicado ao cuidado, ao lazer. E isso é uma coisa que traz muitas doenças para as mulheres. Porque se a gente cuida de todo mundo e a gente não tem tempo de se cuidar, né? Então, e a gente absorve a doença e os problemas de todo mundo, isso traz muita doença. Mas isso também traz para a gente um impedimento para a gente avançar também naquilo que a gente chama que é da nossa participação política. Da gente avançar nos nossos espaços de participação, da gente poder sair de casa, da gente poder participar das associações, do sindicato e das mulheres poderem tomar também o espaço de decisão. Então, se a gente pensar de que o trabalho do cuidado e o trabalho que a gente leva muito mais tempo das nossas vidas realizando. Isso vai ser ao longo da nossa vida, mesmo depois de idosas, a gente vai continuar. E hoje a realidade é que muitas mulheres, depois de idosas, passam a cuidar também dos seus netos. Então, é um trabalho que a gente vai fazer para o resto da nossa vida. E aí, qual é o tempo que a gente tem para a gente? Né? E aí, por isso que muitas vezes a gente é chamada de nervosas, neuróticas, que as mulheres isso, as mulheres aquilo, mas ninguém para pensar de tudo que a gente tem feito, de todo o trabalho que as mulheres têm desenvolvido. Então, o corpo das mulheres também tem um limite, né? E a gente está nesse limite, e cada vez que a gente precariza a vida, que a gente precariza as políticas, tudo isso recai sobre os corpos das mulheres. E nós mulheres ficamos cada vez mais adoecidas. Cícera. Pois, veja só, a dupla jornada, ela não deveria existir para ninguém, né? Infelizmente é para nós mulheres. E rurais, principalmente, isso sobrecarrega muito mais. Se nós já temos a disparidade nessa questão do acesso às políticas públicas, como o mínimo ter uma educação boa, ter uma saúde boa, de ter terra, de ter onde trabalhar, de ter a comida. Se a gente tem essa disparidade grande e, além disso, nós mulheres ainda ter dupla jornada, isso para nós é acabar com nós mulheres. Porque nós mulheres, nós temos, né, o direito de estar em qualquer espaço, né, seja ele político, seja ele onde for. Então, isso tem que ser refletido entre nós. Eu queria, né? até, assim, te interromper, mas dizer assim, não é à toa que, assim, em postos, inclusive de movimentos sociais, né, a posição da mulher para se chegar lá, e a gente já parabeniza você por ter assumido, né, a presidência da FETAP, né, tão representativa, e para politicamente você ter chegado até lá, quanto você não teve, né, que se dedicar e se desdobrar para estar nesse reconhecido lugar, né? Então é muita disparidade na questão do acesso às mulheres a tudo, né? Eu estou me referindo às políticas públicas. Sim. Aí quando vai para as políticas
que são de participação política, isso é uma cobrança também que, se nós temos dupla jornada de trabalho, para nós termos acesso à participação política também é dupla cobrança, é tripla cobrança, muito mais do que os companheiros. Então, eu quero dizer o seguinte a nós, mulheres, principalmente, temos que dar as mãos umas às outras, e as que estão ainda, né? Como tem a música, Olê Marie, Olê Maria, a mulher sai dessa cozinha, vem ocupar teu lugar. Vamos dar as mãos a essas que ainda estão na cozinha e vamos nos somar para que a gente esteja em todos os espaços e ter menos dupla jornada de trabalho, porque isso causa a doença, isso causa também a questão emocional, causa muito mais mulheres doentes e tem a questão do acesso à saúde que é precária. Então, as mulheres findam morrendo mais. Então, é isso que eu tenho a dizer. Durante essa reforma da Previdência que está sendo votada, vai ser votada, está acontecendo vários encontros, movimentos. Eu queria que vocês agora também pudessem falar para a gente o que está sendo feito e preparado para levar até a população, por que não essa reforma da Previdência? Verônica, o que o Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais está pensando fazer, como forma de organização e pressão? Então, pensando e fazendo, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa, a gente já faz, porque a conjuntura obriga a gente a andar na mesma velocidade, né? Então, acho que desde 2017, quando foi a primeira proposta de reforma da Previdência, e aí eu acho que naquele momento a gente teve um tempo maior de estudar, de ver do que era a reforma, a gente vem se preparando para discutir e entender essa proposta de reforma. Foi graças ao movimento de mulheres, às grandes mobilizações, que a gente conseguiu barrar naquele momento a reforma. Essa é muito mais terrível. Ela veio muito pior do que foi naquele momento que a gente conseguiu barrar. E nós temos feito várias discussões com várias companheiras, e as companheiras têm feito várias discussões nos municípios para entender também de qual é o papel também de quem está nos municípios, em municípios totalmente dependentes também da economia vinda da aposentadoria rural. Discutir também porque os vereadores e os prefeitos também têm um papel nisso. Mas não existe uma mobilização. Então, a mobilização depende de nós, e as mulheres estão fazendo várias conversas, mas dizer que nesse mês de março e no 8 de março, todo o Brasil, mulheres rurais, mulheres urbanas, mulheres quilombolas, indígenas, todas trouxemos a pauta da reforma da Previdência. E isso é discutir com o restante da sociedade, quando a gente sai às ruas com essas pautas, do que é essa reforma e de como isso vai impactar as nossas vidas. Mas o mês de março ainda não acabou, a gente ainda tem mobilizações, a gente tem mobilização quinta-feira no Agreste de Pernambuco, aqui em Caruaru, onde a gente está trazendo Marielle Marielle presente. Sim. Pela punição, né, do extermínio da Marielle e a reforma da Previdência. Mas a gente também tem toda uma agenda de luta até finalizar, né, essa que vai ser com a nossa conquista. Mas eu acho que tem uma agenda de luta que eu acho que ela se fecha nesse primeiro ciclo com a Marcha das Margaridas, que vai ser agora em agosto, no dia 13 e 14. E a gente traz também uma plataforma de luta na Marcha das Margaridas, que a gente precisa ter uma previdência universal, solidária e pública. Disso nós mulheres não abrimos mão e estamos mobilizadas em todos os cantos, em todos os municípios, em todo lugar onde tem mulheres que estão fazendo essa discussão. Cícera Nunes, a agenda da FETAP. Pois é, nós estamos parados, né, em Mulheres e Homens desde janeiro, quando aí esse governo lançou a 871, né, a MP, e agora em fevereiro lança aí a PEC, né, da reforma da Previdência. Então, nós já vínhamos o ano passado, já barramos a reformas do Temer, que nós fizemos em torno mais de 150 audiências públicas o ano passado e conseguimos articular os deputados a não votarem lá em Brasília na reforma aí o ano passado. Esse ano nós também, né, não paramos nem o ano passado, nem esse ano, e estamos aí
não só os rurais, mas agora recentemente fizemos uma grande reunião com os movimentos do campo e da cidade, aqui em nossa sede em Recife, mais de 20 instituições nos reunimos e estamos aí fazendo várias agendas para que quando for na Marcha das Margaridas, a gente esteja lá lutando agora em agosto, tem a Marcha das Margaridas, né, em Brasília, com mais de 100 mil mulheres, e lá a gente vai estar também, né, dando continuidade, com certeza que essas MP não têm sido aprovadas, mas dando continuidade porque esse governo ele tem outras coisas a serem feitas de perversidade com a população brasileira, e a gente vai estar aí com a marcha na rua em agosto. Agora, se referindo à agenda, né, contra a MP 871 e contra a reforma da Previdência, nós estamos fazendo várias audiências em Pernambuco, nós estamos fazendo municipais audiências, regionais, chamando vereadores, prefeitos, prefeitas, deputados, deputadas estaduais, federais, senadores, senadoras, do lado A, do lado B, se articulando e cobrando que eles e elas têm que articular a não aprovar essa medida provisória e essa PEC da reforma da Previdência em Brasília. E aí nós temos datas, a 15 de março agora, 9 da manhã, nós vamos estar numa audiência com mais de 2.000 pessoas em Afogados em Gazeiras, às 9 da manhã, lá, junto com aquela região, prefeitos, deputados da região, vereadores da região e a sociedade civil organizada lá com a gente. Vamos estar dia 18 em Itacaimbó, 9 da manhã também, junto com aquela região do Agreste toda, lá fazendo essa audiência em Itacaimbó, lá. Vamos estar dia 29 de março em Carpina, com a região metropolitana e a região da Mata, com grande audiência também, então com grande número de pessoas do campo e da cidade aí, se articulando com os poderes políticos, parlamentares que votam, para que eles não aprovem essa PEC da morte, essa PEC da destruição da população brasileira. Bom, a gente está chegando já ao finalzinho, somente 4 minutinhos, na verdade, nós temos, mas a gente queria terminar, encerrar, e a gente pediria, né, a contribuição de vocês. Qual a importância da aposentadoria rural no Nordeste? Verônica. Então, eu acho que, como é bem rápido, eu acho que Cícera já trouxe até um dado importante. 70% dos municípios é totalmente dependente da aposentadoria rural. Mas ela tem uma expressão muito maior quando se trata do Nordeste, onde a contribuição e a parte do Nordeste era muito mais importante, e principalmente nos municípios do semiárido. Então, 61% dos municípios do semiárido é totalmente dependente da aposentadoria rural. Tem municípios que chega a ser 6 vezes maior do que o Fundo Municipal de Participação dos Municípios. Então, é a economia que gira no município. E as pessoas que tem sua aposentadoria no município, não vai comprar nas grandes cidades, não vem para a capital. Ela gira sua economia ali no município. Então, eu acho que é importante os prefeitos entenderem isso, de que essa reforma vai quebrar os municípios. Uma outra coisa que eu acho que é importante é da conquista que nós conquistamos, a classe trabalhadora e principalmente os rurais, de que a aposentadoria ela tem que ser um mínimo. É um salário mínimo. Não dá para viver com menos e não dá para girar também as nossas vidas e pensar de que a gente não tem necessidades que não sejam a necessidade das outras pessoas que precisam, então, do mínimo para sobreviver. Cícera Nunes. Pois é, o Nordeste, nós temos 9 estados e é uma região riquíssima, né? Em bens naturais, na questão econômica. O que diferencia nós de outras regiões é mais a questão de chuvas. Que isso não significa não ser rico em coisas naturais, em coisas econômicas que possa crescer o nosso Nordeste. Agora, o impacto de uma reforma dessa no Nordeste, ele vai ser duplicado em comparação às outras regiões do Brasil. Por quê? Porque o Nordeste, com essa questão da chuva, e o que tem de bom, que é as políticas sociais no Nordeste, que as pessoas sobrevivem, têm mais liberdade, têm mais economia, as políticas que tem a previdência, a saúde, a educação pública. O governo quer tirar, então esse impacto no Nordeste ele vai ser muito grande em comparação às outras regiões. Então a pobreza no Nordeste vai duplicar muito mais do que o que está hoje. Então é preocupante e não é um problema só
é do povo do campo, é do campo e da cidade. Nós temos que dar as mãos, lutar, ir à rua, homens e mulheres, porque não devemos aceitar um governo desse tirar o que temos de mínimo nas políticas públicas e sociais brasileiras. Muito bem, nós agradecemos a Cícera Nunes, ela que é presidenta da FETAP, e a Verônica também pela participação, ela que é coordenadora do Movimento Nacional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste. Muito obrigada pela participação e a contribuição imensa que vocês deram. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que acompanhou o programa durante essa 1 hora. Lembrando que o nosso programa vai ser reprisado às 9 da noite aqui na nossa rádio pública. O Fora da Curva teve a produção de Roberto Peixoto, na locução Manina Aguiar, na coordenação Ana Veloso, ela que é do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Nos trabalhos técnicos, a gente agradece a Marcos da Lata, tá certo? Nos estúdios nós contamos com Roberto Peixoto e Larissa Silva. Agradecemos também a parceria do Centro de Cultura Luiz Freire e Rosa Sampaio. Amanhã nós temos a apresentação do programa com Paula Reis, a partir das 11 horas da manhã. E a gente agradece a companhia e finaliza dizendo que o programa Fora da Curva, aqui a gente fala o que a maioria cala. Força Trabalhadoras Rurais. Obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.